Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Me chamo Giovana Lissa e hoje nós vamos abrir uma roda de conversa sobre o eixo da escrita. As minhas colegas irão responder algumas perguntas sobre este assunto. A minha equipe é formada pela Aretuza Araújo, Bianca Sena, Cristiane dos Santos, Letícia Mariana, Savana dos Santos, Thaíris Campos. Nós somos alunos do Centro Universitário FAMetro, aqui de Manaus, Amazonas, unidade sede, e estamos no 4º período do curso de Pedagogia, turno matutino. E para dar início, a aluna Letícia Mariana irá nos explicar um pouco sobre o que é a escrita. Então, segundo a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, as crianças elas manifestam curiosidade em relação à escrita desde muito pequenas. Então, é preciso aproveitar esse interesse espontâneo para oferecer diversas oportunidades e experiências com a língua, por meio de contação de história, do estímulo da fala, do ensinamento de novas palavras. E a importância da escrita está principalmente no desenvolvimento de novas habilidades, como redigir textos de diversos gêneros e dominar a ortografia da língua portuguesa. Isso irá permitir que o pequeno compreenda questões de linguísticas mais complexas. Uma simples brincadeira de fazer a lista de compras do supermercado, escrever um bilhete, ou fazer um cartão, ou escrever uma história, ainda que de modo não convencional, ou seja, com a criança brincando de escrever do seu jeito. Elas constituem-se em excelentes oportunidades para a construção de hipóteses sobre a escrita. É isso. Certo, Letícia, muito obrigada. Agora, a aluna Aretuza e Thaíris irão falar sobre o que a BNCC propõe sobre a escrita. Olá, gente, eu sou a aluna Thaíris. Bom, a escrita na BNCC propõe construir o domínio progressivo da habilidade de produzir textos em diferentes gêneros, sempre tendo em vista a interatividade e a autoria. Nos primeiros anos, isso representa saber para que serve a escrita e como ser capaz de começar a praticá-la. Nesse processo, o professor deve mostrar que a produção de um texto envolve pensar nas respostas para 4 perguntas fundamentais, que a primeira é quem escreve, segunda, qual é o objetivo, terceira, quem vai ler e a quarta é onde será publicado. Bom, meu nome é Aretuza e vou dar continuidade. No começo, o próprio docente ele deve apontar para os alunos esses pontos, até que aos poucos eles sejam capazes de uma reflexão autônoma. Por exemplo, a importância de, na hora de escrever, pensar no leitor. O professor pode sugerir que as crianças troquem entre si textos que elas fizeram entre elas mesmas e trocar esses textos entre os colegas, para que cada um possa ler. E dessa maneira elas poderão observar o comportamento de um leitor real, do seu próprio colega, o que irá ajudar elas a pensar no leitor virtual e todo o texto que foram produzidos. Certo, meninas, muito obrigada. E agora, falando um pouco sobre como podemos trabalhar isso dentro de sala, a aluna Bianca Sena irá falar um pouco sobre isso. Olá, então, organizando atividades ou tarefas que envolvam a descrição de um ambiente, como, por exemplo, uma paisagem, um parque, um animal, fazendo assim com que a criança escreva sobre esse ambiente com suas próprias palavras, pois são coisas que ela tem no cotidiano, né? Passa por um parque, pode ter um animalzinho em casa, e é isso. Certo, Bianca, muito obrigada. E agora nós vamos ver que atividade pode nos auxiliar nesse processo da escrita. E para isso a aluna Savana irá falar um pouco. Oi, gente, eu vou falar um pouco sobre atividades que auxiliem no processo de escrita. Uma das atividades que podem ajudar nesse processo são aquelas feitas de forma lúdica. Sabemos que as atividades lúdicas podem ser utilizadas em qualquer faixa etária, principalmente nos anos em que as crianças estão sendo alfabetizadas. O professor pode pedir a ajuda dos alunos para escrever, por exemplo, uma lista com o nome dos alunos da chamada, uma receita de bolo, um bilhete para os pais, uma carta, uma história. São atividades que estimulam a criatividade e a autonomia e, além disso, são base para que nos anos finais eles possam ampliar ainda mais o conhecimento da escrita.
Ok, Savana, muito obrigada. E agora, para fechar o nosso trabalho, a aluna Cristiane dos Santos irá fazer uma breve conclusão. Então, a finalidade é inserir a criança a esse universo do eixo da escrita como uma forma de manifestação da linguagem, permitindo seu desenvolvimento e capacidade de transformar o uso da língua falada para a língua escrita. A criança precisa ter o planejamento, pensar, imaginar, produzir o texto com coesão para ter a certeza de que os leitores irão ter uma compreensão do que está escrito. É isso, eu espero que vocês tenham gostado e entendido o nosso podcast voltado para a escrita. Muito obrigada e até a próxima!